Vamos falar sobre dinheiro? Está no ar o seu programa sobre educação financeira e investimentos. Quando a gente traz esse tema, a questão do comportamento é fundamental para que a gente tenha sucesso e prosperidade. E quando falamos de prosperidade, a mentalidade de abundância, a forma como a gente pensa, que é o que a gente chama de mindset, é fundamental no processo. Não é só sobre gastar menos, sobre cortar tudo, cortar o cafezinho, cortar as coisas que você gosta de fazer. Mas é também sobre ser mais próspero, sobre conseguir ganhar mais, atender melhor o seu cliente, melhorar o processo de vendas. E quer saber como fazer tudo isso? Vem comigo que eu trouxe um convidado muito especial, que é o Fábio Frasson, que está aqui com a gente hoje. Seja muito bem-vindo, Fábio. Eu que agradeço aí pelo convite, é um prazer estar aqui. Que bom ter você aqui comigo, que bom ter você aqui com a gente. E Fábio, o comportamento é fundamental aqui para ter sucesso? Total. Não adianta só ter a técnica e não se comportar da maneira adequada, né? E o que isso muda no dia a dia? Quando a gente fala ali de um vendedor, porque no fundo a gente está vendendo o tempo todo, né? O tempo todo. Seja autopeça, seja roupa, seja um serviço, a gente está vendendo o tempo inteiro. E quais são assim os comportamentos essenciais para um vendedor? Para começar, ele tem que ter essa proatividade de se aperfeiçoar. Essa proatividade para poder buscar ser um profissional melhor, que é o que a gente não vê muito acontecer na maior parte dos casos para quem trabalha com vendas. Então, a prioridade dele deve ser como eu faço para me tornar um profissional melhor do que eu sou, mesmo que eu já seja muito experiente. Então, esse é o primeiro passo, essa proatividade está sempre buscando se aperfeiçoar. Que legal. E isso do autoconhecimento, da educação, a gente está aqui hoje na Unifunvic, que é uma universidade que preza pela educação continuada, mas a gente está falando de educação o tempo inteiro, né? De aprender uma técnica nova, de olhar como outro vendedor faz, de aprender com o mentor. É sobre isso? Também. Se a gente prestar atenção, o comportamento das pessoas vai mudando ao longo do tempo. Porque os aprendizados vão mudando, a cultura vai mudando, de uma geração para outra tudo muda, a tecnologia está acelerando o processo. A gente viu durante esse período de pandemia como acelerou o uso, por exemplo, das ferramentas digitais. Isso muda o comportamento de compra das pessoas, isso muda a forma como as pessoas valorizam as coisas na vida. E se o vendedor não estiver atento a isso, até a forma dele atender o cliente vai deixar de atingir o resultado que ele tinha antes fazendo a mesma coisa. Então, que dava certo, né? Dava certo, hoje de repente não dá mais. Então, aquela coisa de que se você continuar fazendo a mesma coisa vai ter o mesmo resultado, não é verdade mais. O resultado tende a ser pior, porque as coisas não estão funcionando como elas funcionavam antes. Eu sei que você vem aí da indústria automotiva, trabalhou muito tempo em concessionária de veículos, depois você vai contar um pouco mais disso pra gente, mas eu me lembro que quando eu fui comprar meu primeiro carro, eu juntei lá o dinheiro da entrada, olhei lá no jornal qual era ali o carro possível, os carros possíveis, né? E aí era o Corsa, o Gol ou o Palio. Li ali que dava o dinheiro, a pessoa da mentalidade financeira não tem jeito, né? Mas quando eu fui lá para ver o carro, eu não sabia quase nada dele. Eu nunca tinha andado num Corsa, eu não sabia o que ele tinha, o que não tinha. Então, no meu processo de vendas, eu cheguei lá e o vendedor me contou tudo e aquilo para mim era uma novidade. O último carro que a gente comprou em casa, a gente chegou lá, a gente já sabia tudo, a gente já tinha visto vários vídeos no YouTube, a gente já tinha lido resenha, a gente já sabia os pontos fortes e os pontos fracos. E como que isso muda? Como se preparar para ser esse vendedor que a pessoa chega e ela já sabe muita coisa que às vezes nem você sabe, porque alguém colocou lá, né, no YouTube e você leu. Essa é uma das coisas que mais fica claro, né, mais que evidente da mudança dessas últimas décadas aí. Então, muitas vezes o vendedor que é muito experiente tinha aquele hábito de esperar o cliente chegar. A loja estava sempre com um grande fluxo, a área automotiva acontecia muito disso, tinha sempre um grande fluxo. Várias bandeiras. Né? Um dos indicadores que mais as concessionárias utilizavam era o fluxo de loja, quantas pessoas passaram na minha loja para ver então a quantidade de atendimentos feitos pelo vendedor, a conversão que ele fazia. Só que hoje o fluxo de loja ele é muito pequeno, porque antes o cliente ele vinha para conhecer, ele vinha para perguntar sobre o carro, ele vinha para passear na concessionária. O aprendizado era na concessionária, A gente né? dizia que o passeio do homem no sábado, por exemplo, era ir à concessionária para conhecer os carros, para ver o que tinha de novidade, trazia o filho, enquanto a mulher ficava em casa cuidando da casa. Hoje já não é mais assim.
Para começar, o comportamento em casa já mudou. E o comportamento do consumidor também. Ele está lá na internet, pesquisando primeiro, conhecendo tudo. Quando ele vem, ele já vem decidido. Eu quero esse por causa disso, disso, disso. Muitas vezes conhece até mais do que o vendedor. Então, se o vendedor não se prepara para esse tipo de cliente, aí ele vai perder para a concorrência. Outra coisa que muda, né, que nessa experiência digital, eu antes queria ouvir o que você da concessionária ou que a concessionária falava do carro. Hoje eu não quero mais, eu quero saber o que o outro consumidor está dizendo. Exato. E aí é o marketing digital, é a marca, a reputação. Como que isso influencia para que você tenha maior êxito, você como profissional? Olha, hoje o cliente ele pesquisa muito. E com o celular, muitas vezes, dentro da sua loja, ele vai pesquisar sobre a sua reputação no Google, por exemplo. Tem lá a pontuação da loja no Google. Ele vai ver os comentários. Muitas vezes, os positivos ele deixa passar. Se tiver algum comentário negativo, aí ele vai se fixar nisso. E nem sempre o vendedor está preparado emocionalmente para lidar com esse tipo de comentário, esse tipo de reclamação do cliente. Isso também é algo que o vendedor de antigamente não precisava se preocupar. E hoje ele precisa. Ele precisa de inteligência emocional, que a gente não falava 15 anos atrás, por exemplo. Hoje o vendedor precisa. Sim, como que eu lido com isso, né? A pessoa falando ali na sua cara, olha, eu não gostei porque esse carro ele tem um problema, XPTO, e ali falando, olhando para você ou contando um relato de um atendimento ruim. Como que eu me preparo emocionalmente para lidar com esse momento que pode acontecer? Você sabe que eu trabalhei com ouvidoria durante todo esse tempo que eu trabalhei em concessionária. Então, além da gestão comercial, além do atendimento, além de vendas, eu também conciliava isso com ouvidoria. Então, acabava fazendo esses atendimentos, né? Quando o cliente estava insatisfeito com qualquer coisa, fosse com o atendimento do setor de vendas ou de pós-vendas ou o que fosse, ele vinha para mim. E nesse momento realmente é muito desconfortável. Não é gostoso você estar ouvindo, né, alguém reclamar da tua empresa, do produto que você representa. Parece que está falando de você. Só que aí é preciso que você tenha a tranquilidade, inclusive, que você tem aqui, para poder saber que não é com você, que aquela situação é uma situação de produto, ou de marca, ou de serviço que você precisa lidar. E aí, cada empresa tem um processo. Como é que eu lido com uma insatisfação? Existe alguém que cuida disso? No meu caso, era eu. Então, eles tinham que saber que existia um profissional que ia ajudar a resolver esse problema. Maravilha. Mas nem toda empresa tem. E é não levar para o pessoal, exatamente, né? Não é pessoal. Segura aqui, que a gente vai agora para o intervalo, mas não saia daí, que daqui a pouquinho o Fábio volta para contar como não levar ali aquela reclamação, aquela ofensa para o pessoal. A gente já volta. Estamos de volta com o seu programa Vamos Falar sobre Dinheiro. Hoje aprendendo sobre como prosperar nos seus negócios, como vender melhor, como atender melhor o seu cliente. E a gente volta para esse bloco falando em como lidar com aquelas situações ácidas, desagradáveis, que não deixam a gente feliz, que é a reclamação. E às vezes essa dor, né, a gente terminou o bloco dizendo que a gente às vezes leva para o pessoal. Eu acho que é comigo, mas não é comigo. Uhum. E quem reclama muitas vezes está querendo continuar cliente, não é isso? Exato. Na verdade, esse preparo ele tem que ser prévio, né? Antes de você estar diante de um cliente, você já tem que se conscientizar de que eu estou aqui representando uma marca, representando uma empresa, representando um produto. Não sou eu, Fábio, pessoa física que estou aqui. Então, qualquer situação que venha é para o profissional que está atendendo. Isso tem que vir antes. Agora, a situação da reclamação ela é a mesma da venda. Ou seja, eu preciso escutar o outro. Eu preciso entender a ponto de vista dele primeiro, antes de eu dar qualquer posição. Que muita gente quer rebater. Não, não é isso não. Ah, não, esse daqui é o melhor produto do mercado. Ah, não, você está errado. Ah, não, nossa empresa tem X anos de mercado. O cliente não está querendo ouvir isso naquela hora, né? Ele está querendo que você solucione um problema dele. Então, é a mesma situação da venda. Primeiro eu te entendo. E depois, te entendendo, a gente constrói junto a solução. Então, a questão da reclamação é essa. Primeiro, eu acolho a reclamação, aí eu procuro entender e construo com você a solução. É o mesmo passo a passo da venda. O foco é no cliente, e no que ele está te dizendo. Exatamente. Que você tem que ouvir. Exatamente. E, Fábio, você tem algum caso que a pessoa foi lá reclamar, insatisfeita, você reverteu e ele comprou, continuou cliente? Você sabe que o caso mais emblemático assim, que eu tratei ao longo de todos esses anos, um cliente ele chegou aí até o Procon,
porque ele tinha lá a insatisfação dele. Depois, de resolvido qual era a situação ali, que realmente ele percebeu que não era conosco o problema, era um problema de produto, e toda a atenção que foi dada para ele, na semana seguinte, eu não estou brincando, na semana seguinte ele estava de volta na concessionária, e pouco depois, algumas semanas depois, ele trouxe, se eu não me engano, o cunhado dele, os dois compraram novamente. Então, assim, a questão do atendimento, do acolhimento daquela reclamação, da condução daquilo e construindo com ele a solução, mostrou a seriedade do trabalho, a seriedade da empresa e que qualquer insatisfação que ele tivesse foi uma infelicidade. O produto apresentou um defeito, mas a gente resolveu. Então foi muito, muito bacana isso. Que legal. E como lidar, né, com aquele dia? Porque tem dias que parece que ninguém quer comprar aquilo que você está vendendo, que não aparece uma viva alma para te ouvir. Como que a gente consegue assim lidar com essa frustração? Porque muitas vezes são vários nãos, Sim. até se chegar num sim. Né? E como que eu lido com isso? Você sabe que ontem de manhã, uma consultora técnica da concessionária onde eu trabalhava, ela viu uma postagem que eu fiz na internet e comentou. Ela disse assim para mim, estou precisando de dicas para vender. E aí eu respondi para ela, né? Perguntei como é que estavam as coisas, ela falou que estava meio devagar. E aí eu falei, olha, o vendedor ele tem duas situações. Se ele está num atendimento, é foco total ali no atendimento. Deixa tudo para depois. Não atende o telefone, não olha o WhatsApp, não fala com o coleguinha. Agora, né? se ele não está em atendimento porque está devagar, se ele não está em atendimento porque o cliente não está aparecendo, ele tem que se preparar, ele tem que buscar informação, ele tem que se desenvolver e, um segundo passo, buscar o cliente. Então, ele tem duas coisas para fazer quando o cliente não vem. Estar mais preparado e aí, então, ser proativo, ao invés de esperar o cliente chegar, coisa que não tem acontecido em alguns segmentos. E, Fábio, outro ponto, né, o relacionamento humano. Toda oportunidade de falar com alguém, de ouvir alguém, seja na fila do pão, seja sentado no culto, antes do culto começar, é uma oportunidade que você tem de gerar conexões? Total. E para quem está na área comercial, como a gente estava falando, principalmente, né? A pessoa depende disso. Como é que eu levo dinheiro para casa? Né? Como é que eu levo dinheiro para casa? Se eu vivo de vender, se eu vivo disso, as pessoas têm que saber. Não precisa ser aquele cara chato que parei do lado, olha, eu sou vendedor disso, eu sou vendedor daquilo, não é isso. Né? Mas é procurar conhecer as pessoas e no decorrer da conversa vai surgir esse momento de alguém perguntar o que você faz? Olha, eu trabalho com isso, trabalho com aquilo, vendo isso, vendo aquilo. Naturalmente, Naturalmente. Não? Mas você se interessando pelo outro, naturalmente o outro vai ter a reciprocidade de perguntar também o que você faz, o que você vive, e aí é o momento da troca. Isso é muito legal. Então, se eu sou tímido, não sei bem como falar que eu vendo alguma coisa, às vezes as pessoas têm vergonha, né? Gente, não tenha vergonha. Conte o que você vende. O outro tem que saber que você vende para poder comprar. Mas se eu tenho essa dificuldade, isso que você trouxe é fenomenal, né? Eu primeiro pergunto do outro, Sim. mas tenho que me interessar genuinamente, né? Não vale perguntar e já trocar o assunto. Eu tenho que ouvir, não? Lógico. Você citou a timidez. Para quem é tímido vai ser até mais fácil. É mais fácil eu perguntar do outro do que eu falar de mim. Então, aí no decorrer da conversa você vai se sentindo mais tranquilo para poder falar de você. Então já não é nem o bloqueio, conexão, já é aquilo que vai tornar mais fácil isso, né? E como que eu melhoro essa característica, né? Eu não tenho esse problema, gente, eu falo demais, eu era aquela aluna, sabe, que sentava numa cadeira e a professora trocava para parar de falar, que qualquer um que eu sentava, eu puxava, engatava ali, virava meu melhor amigo. Mas quem não tem essa facilidade, como eu posso desenvolver essa competência de melhorar o meu relacionamento ali interpessoal com as outras pessoas? Olha, Luciana, eu sou o exemplo da pessoa tímida. Não acredito. Eu sempre fui muito tímido, né? De criança na escola, por exemplo, quando não era permitido ficar na sala nos intervalos, eu saía da sala e encostava na parede do lado. Quando era permitido, eu não saía da sala. Eu não circulava na escola, Puxa. porque eu tinha vergonha de ser visto. Eu, na quinta e na sexta série, eu mudei de escola, fui para uma escola, né, mais perto de casa e tal, e lá tinha merenda. Eu comi merenda uma vez em 2 anos, porque eu tinha vergonha. Vergonha de pegar, Eu tinha vergonha de ir até lá para poder pegar. Às vezes ficava com fome e não ia. Isso sempre me fez muito mal. Né? As pessoas falam, a pessoa é introvertida, a pessoa prefere estar sozinha e coisa e tal, porque realmente eu sempre fui introvertido. Só que isso sempre me fez mal, porque eu sentia que eu não estava participando das coisas, que eu perdia a oportunidade, que as pessoas viviam coisas que eu não vivia, que as pessoas participavam de festas, que as pessoas estavam interagindo e eu não. Eu ia a festas, por exemplo, onde as pessoas ficavam dançando, eu não tinha coragem de levantar da mesa, ficava ali fazendo batuque na mesa e não ia. E tudo começa por uma decisão de falar, não quero isso para mim, em algum momento eu preciso
vencer, mas não é fácil. Você vai tentando, você tenta uma vez, você tenta uma segunda vez, dá um primeiro passo e alguém fala, lá ele veio, aí você dá 2 passos para trás, você não vai. Então, foi um processo longo. E de resiliência, não? Exatamente. Eu tenho 43 anos hoje. Super jovem. Eu fiz 45. Todo mundo que tem em torno disso eu acho super jovem. Então é super jovem. Muito obrigado. Em 2017, ou seja, 5 anos atrás, então eu estava aí com 38 anos, foi quando eu comecei a dar passos um pouco maiores para vencer. 2016, na verdade, para vencer essa timidez. Eu não queria mais isso para mim. E aí foi por isso que eu fui galgando esse caminho de apresentação, esse caminho de trabalhar com palestras, de escrever, enfim, de me colocar para vencer isso. Eu não queria mais estar me sentindo dessa forma. Mas é decisão. Maravilha. O primeiro passo é decisão. Segura aqui, a gente vai para o intervalo, não saia daí que o Fábio vai contar como ele saiu aqui, hein, dessa situação de não comer a merenda por vergonha, para subir num palco, ser palestrante e treinar aí times de vendas, times aí de alta performance. A gente já volta. Estamos de volta com o seu programa, vamos falar sobre dinheiro, hoje falando de autodesenvolvimento, de prosperidade, de como superar desafios para ter uma vida financeira mais feliz e mais equilibrada. E Fábio, foi uma verdadeira volta por cima, né? Total. E como que você saiu dessa situação, você vinha contando de uma situação de extrema timidez, para de repente estar em cima do palco palestrando? Eu sempre fui meio nerd, né? Aquele cara que tinha sempre das melhores notas da sala, tal, porque eu sempre estudei bastante. Até um contraponto, né? De você não estar se expondo, então eu estou em casa, então eu vou compensar isso estudando. Então eu não consigo me expor, então eu preciso me destacar de alguma outra forma, né? Eu preciso estudar. Só que de 2015, 2016 para cá, eu comecei a gostar muito de estudar coisas sobre desenvolvimento pessoal. Estudei muito sobre isso. E aí, junto, né, as coisas vão acontecendo ao mesmo tempo, vinha aquela vontade de escrever. Né? Só que isso já vinha de muito tempo. As pessoas falavam, por que você não escreve? Você escreve bem. Eu falava, um dia eu faço. Mas ia deixando isso para depois. Procrastinação, Exatamente. Então as coisas vão acontecendo ao mesmo tempo. Assim, ao mesmo tempo que eu queria vencer essa timidez, ao mesmo tempo que eu estudava bastante e vinha nesse desenvolvimento pessoal, veio essa coisa de preciso parar de procrastinar. Eu comecei a participar de muitas palestras, de muitos treinamentos, fui fazer treinamentos de imersão, fiz alguns. E num desses treinamentos, foi justamente sobre parar de procrastinar, havia aquela coisa de agora chega. Eu preciso vencer tudo isso, essa dificuldade que eu tenho. Porque eu tinha trabalhado com atendimento praticamente a vida toda. Tudo que eu trabalhei era ligado com atendimento e sempre foi difícil. Eu visitava empresas no comércio, eu dava voltas no quarteirão, não tinha coragem de entrar. Fala agora, eu vou falar tal coisa. Eu agendava, 6, 7 clientes no dia e muitas vezes eu fazia 3, porque eu ficava dando voltas no quarteirão, pensando o que vão falar de mim, o que vão falar do produto, o que vão falar da rádio que eu estou representando, porque eu era contato publicitário. Então, era muito difícil isso, eu queria vencer isso de qualquer forma. E aí, quando eu fiz aquele treinamento, eu falei, agora chega. Então, no dia seguinte, eu comecei a escrever. Que legal, e foi o seu primeiro livro. Que é o meu primeiro livro, que inclusive tem uma dedicatória para você aqui, que esse é seu. Olha, que lindo! Vamos mostrar, será que é óbvio o poder do atendimento? Que bacana! E às vezes a gente acha que é óbvio e a gente não entende que não é, né? Exatamente. A gente fala muito de coisas que são triviais, que deveriam acontecer, mas quantas vezes você foi a uma loja e saiu de lá com aquela sensação de caramba, a pessoa nem olhou na minha cara, ninguém me cumprimentou, eu entrei e saí, ninguém me viu. Invisível, capa da invisibilidade. Exatamente. São coisas que deveriam ser óbvias para o vendedor, para o atendente, mas se acontece tanto, não é tão óbvio assim. Que bacana. Né? E você fez uma imersão, fez essa obra linda. Aí parti por aí. Que legal. Eu vou escrever e vou escrever sobre o que eu mais tinha vontade de escrever. Não parei por aí.
E aí vinha aquela coisa de, você citou resiliência e curiosamente, né, é o título do segundo livro. Uau! Escrevi sobre resiliência justamente para contar um pouco dessa experiência de vencer todos esses desafios. Fábio, resiliência, né? Dizem que não é o quanto você bate, mas o quanto você aguenta apanhar. É isso mesmo? Não é só isso. Sabe que a resiliência ela é um termo que vem da física, né, que ela trata muito dos materiais, né, a resiliência dos materiais, o quanto ele aceita de pressão e retorna para o estado original. Quando a gente traz isso para o comportamento humano, isso vem trazendo uma certa evolução ao longo do tempo e hoje a gente vê a resiliência não só como essa capacidade de suportar a pressão, a dificuldade, mas de aprender com isso, de me tornar mais forte e com isso impulsionar o meu crescimento, alavancar meus resultados e ter mais prosperidade. Então, eu quis trazer um pouco dessa Dou um passo para trás e volto com tudo e vou outro para frente, né? Exatamente. E aí não parou por aqui, teve mais Também um. não. E aí, em 2016, quando eu acabei me despertando para a questão de palestrar, que fiz uma palestra interna na empresa e gostei muito do assunto, então eu comecei a me desenvolver nessa questão e eu comecei a juntar os assuntos. Comecei a escrever sobre o assunto, eu montei um site para falar sobre desenvolvimento pessoal, comecei a falar de vendas, comecei a falar de atendimento. O site. Qual o site é o mindsetfrasson.com.br. Vamos deixar aqui para vocês, mindsetfrasson.com.br. Lá eu comecei a falar de desenvolvimento pessoal e falar de atendimento, de vendas, até o momento que eu consegui enxergar essas coisas fazendo conexão. Comecei a enxergar que a gente precisa ampliar o nosso mindset, o nosso olhar, trazer a questão da resiliência e comecei a perceber que o profissional de vendas, de atendimento, precisa muito disso. Por isso que ele não se desenvolve, por isso que muitas vezes ele não encara a profissão como profissão e sim como falta de opção. E antigamente era assim, né? Exatamente. Quando eu comecei a trabalhar, ser vendedor era aquele cara que não tinha dado certo em nada. Deu errado em tudo, você é vendedor. Não precisou estudar e daqui para frente não precisa mais. Pois é, chega, né? Exatamente. E não é isso, Não é isso. Por isso que muitas vezes o vendedor ele não consegue extrair dessa profissão tudo que ela pode dar, porque não tem teto. Na verdade, tudo bem, que não significa que todo mundo vai ganhar muito, mas não tem teto. O teto é o quanto ele conseguir de resultado. Sim. E, Fábio, a gente tem aqui muitos telespectadores que durante a pandemia começaram a gerar renda extra. É aquela pessoa que vende bolo, que faz ali uma aula particular, que ensina outras pessoas, que faz um trabalho artesanal. E eu queria que você deixasse aqui uma dica para essa pessoa que está fazendo ali o seu melhor para conseguir melhorar ali a renda da sua família, trazer dignidade para dentro de casa. Deixa aquela dica de ouro para quem está nos assistindo. Sabe que é muito comum as pessoas que trabalham fazendo isso, buscando essa renda extra, elas são muito boas no que elas fazem, mas elas não sabem vender. Eles não tem para quem vender. A minha esposa passou por isso, inclusive. Ela fazia bolos e doces e ela tinha essa dificuldade no começo. Então, na verdade, assim, as pessoas não buscam conhecimento sobre vendas, sobre comunicação, sobre persuasão, sobre comportamento humano. Elas não sabem como se relacionar. Tudo isso, para quem trabalha em casa ou para quem trabalha numa loja, é fundamental. Então, buscar conhecimento sobre vendas, sobre comunicação, persuasão e assim por diante, é fundamental para todas as profissões. Se você for um profissional liberal, por exemplo, não souber vender seu trabalho, você também vai ter dificuldade. Né? Então, isso serve para todo mundo, qualquer área que você esteja. Nossa, maravilhoso. E quem quiser te encontrar, como é que a gente faz para te achar? Deixa suas redes sociais aqui pra gente. Deixo sim. Já falei o site, que é mindsetfrasson.com.br. Eu coloquei esse mindset no meio do meu nome para poder montar o meu Instagram, porque eu descobri que Fábio Frasson já existiam alguns mesmo? No Brasil. Alguns, não é o nome usual. Então é Fábio.frasson, desculpa, Fábio.mindset.frasson. É o meu Instagram. Exatamente. E a pessoa pode te mandar dicas por lá, te pedir dicas, se comunicar com você? Com certeza, com certeza. Só para finalizar, dizer para você que a junção desses dois livros culminou no meu artigo que está aqui dentro, que é Mindset de Vendas e Atendimento. Então, a junção dos dois. E aqui também são várias pessoas, vários autores. Exatamente. Que se reuniram. Eu sou coautor do livro, aqui, se eu não me engano, tem 28 autores, né? No Propulsão em Vendas, que é o livro que a Avante que lançou agora em abril, e um dos capítulos é meu, falando sobre mindset de vendas e atendimento. Muito bom, Fábio. Gratidão imensa ter você aqui. Eu que agradeço. Eu acho que tem papo para a gente trazer de novo, te convidar para outro programa. Opa, estou sempre à disposição. Gratidão imensa. Gratidão para você que esteve conosco aqui nesse programa. A gente está gravando vários programas novinhos, com temas atualizados. Então acompanha a gente por aqui, acompanha também lá no YouTube e me segue lá nas redes sociais, @Luciane Quedo.
A gente se vê na semana que vem. Até breve!